Com o boom de canetas emagrecedoras, inteligência artificial, será que ainda tem espaço para a nutrição, para nós nutricionistas, no nosso próprio mercado de trabalho? Vem cá que eu vou dar minha opinião se vale a pena cursar nutrição em 2026. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Igor, sou nutricionista há 1 ano e 4 meses e esse aqui é meu canal Nutrindo, onde eu falo sobre o mundo da nutrição, para a estudante de nutrição, para profissionais formados ou para o público no geral que querem saber um pouco mais desse mundo. Vou dar a minha opinião aqui de uma pessoa que é recém-formada, não sei, vocês me dizem se eu sou recém-formado ou não. Tenho 1 ano e 4 meses formado, me formei na USP. Vamos lá. Começar com a questão filosófica do seguinte: se você gosta da nutrição, eu fiz o curso e eu faria de novo porque é algo que eu gosto. Vivo a nutrição, eu vivencio isso todo dia, eu pratico uma alimentação saudável, eu faço atividade física, eu realmente gosto de me cuidar da minha alimentação e da alimentação das pessoas ao meu redor. Parece que é uma vocação. E é isso que me fez escolher e eu escolheria novamente, sem nenhum problema nenhum. Só que aí tem outra parte que é importante, a questão financeira. E se você conhece aqui meu canal de algum tempo já, você sabe que eu sempre posto aqui de vez em quando, eu posto aqui meu faturamento. E ele vem aumentando progressivamente desde quando eu me formei até hoje. Hoje em dia, eu já tenho uma média nos últimos 3 meses, dos últimos 4 meses, dos últimos 4 meses, uma média de faturamento bruto de R$ 10.000. Então, é algo que, para hoje em dia no Brasil, num mundo totalmente desigual que a gente tem, num país totalmente desigual que a gente tem hoje, claro que é um faturamento, que não é o que eu tiro líquido, tá? É um faturamento bem legal. Só que se a gente for colocar na ponta do lápis os nossos gastos, o custo para se ter uma vida confortável, né? Nem uma vida de luxar, de viajar uma viagem internacional uma vez no ano, não. É o básico ali para você ter uma moradia, se alimentar bem, sem fazer contas no mercado, se bem que hoje em dia é fácil, né? Se colocar tudo isso na ponta dos lápis, uma renda aí líquida de uns 6, 7 mil é pouco para você ter uma vida razoavelmente bem, entendeu? Uma vida confortável, entendeu? Dito isso, se você se desempenhar e ir para o mercado de consultório, que é o que eu faço hoje em dia, pode ser algo bem relevante para você. Só que você tem que ter um diferencial. Qual é esse seu diferencial? Não sei. Vou te falar o que eu tenho de diferencial. Eu aplico avaliação antropométrica, método Isaac, eu já falei dela aqui. Eu utilizo ferramentas apropriadas para isso. A minha fita é uma fita técnica, né? Uma fita de tecido que você pega da sua mãe, da sua avó para medir as pessoas. Não. Eu investi nisso e isso acabou sendo um diferencial para o meu trabalho. Eu que desenvolvi minha própria planilha de avaliação, eu vou até mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo agora, nesse exato momento, a minha tela de avaliação. Isso aqui eu que fiz, eu que desenvolvi essa planilha. Não é a melhor planilha do mundo, mas quebra um galho pra caramba e até vai razoavelmente ok, né? Então aqui o que eu faço? Tem minha composição corporal, a composição corporal do paciente aqui, e eu nessa avaliação estava com 5,6%, é que eu estou me preparando para competir, 5,6% de gordura. É um método tradicional, raiz, que é por dobras e circunferência, peso, enfim, diâmetro ósseo, muita coisa mesmo. Sofre pouca interferência de erros em comparação como, por exemplo, uma balança de bioimpedância. Eu particularmente gosto muito dessa. É um método raiz, antigo, mas que ainda assim é um dos melhores do mercado. Beleza? E esse método aqui é um diferencial no meu trabalho, junto com essa planilha que eu desenvolvi, tá? Ela é toda personalizada com o que eu quis. Tá vendo? São 3 folhas de relatório. Então, para você se destacar no seu atendimento particular, você tem que ter um diferencial. Eu já falei um primeiro aqui, que é a parte da avaliação antropométrica método Isaac. Outro diferencial que eu atribuo aos meus atendimentos é o meu acompanhamento.
Se você vende apenas uma consulta, você já está iniciando errado. Você tem que, ao meu ver, você tem que acompanhar o seu paciente, realmente estar ali lado a lado com ele, tirando dúvidas, perguntando se está tudo bem, como você pode ajudar ele ainda mais para alcançar seus objetivos, porque hoje em dia é isso, tá? Hoje em dia, até no mercado da medicina, em todas as áreas, eu acredito que realmente você tem que ter uma atenção maior com o seu paciente ou com seu cliente. E isso eu ofereço a todos os meus pacientes, que é esse acompanhamento mais de perto, tá? Outro fator que eu atribuo para o meu crescimento ao longo desse 1 ano de carreira é a parte do meu conhecimento. De verdade mesmo, eu estudei bastante, eu estudei 5 anos, a minha faculdade da USP foram 5 anos de graduação. Fora isso, eu estudei por conta dos livros, temas que eu gosto bastante, e eu também atribuo isso ao esporte que eu pratico hoje, que é o fisiculturismo. Hoje eu falo que a principal escola prática da nutrição é o fisiculturismo, porque tudo que a gente aprende, ou grande parte do que a gente aprende, a gente vê isso num físico de um atleta de fisiculturismo, porque fica muito abstrato quando a gente fala de alto rendimento numa corrida, por exemplo, ou sabe, numa coisa. Agora, não. Visualmente, você enxerga a mudança da composição corporal, você enxerga as mudanças de hormonais, né? Assim, você enxerga mudanças comportamentais no atleta de fisiculturismo. E eu tendo isso na prática, não só na teoria, porque eu compito hoje em dia de forma amadora, eu consigo passar com mais credibilidade essas informações que meus pacientes podem sentir, aqueles claro, que querem seguir na carreira na carreira não, né? Seguirem um acompanhamento mais voltado para o esporte. E isso, por outro lado, também me deu uma noção mais prática também de o que é fazer uma dieta. Eu sei o que é pesar os alimentos, eu sei o que é você comer sem fome ou ficar com um pouquinho de fome, eu sei todas essas nuances porque eu vivi a prática, não só na teoria. E isso atribui um valor ao meu trabalho, e isso ajuda bastante, eu gero uma conexão, uma empatia maior com o meu paciente. Ou seja, para você crescer na sua carreira profissional, principalmente na nutrição, e eu ainda estou querendo crescer, eu sinto que eu tenho um potencial ainda mais, você precisa de ferramentas para te dar esse potencial, e você tem que enxergar aí em você o que você pode fazer para agregar nos seus atendimentos. E isso vai fazer você ganhar mais, ter um faturamento maior, e você vai ficar bem, e aí você vai ver que valeu a pena escolher nutrição. Outro ponto que eu acho que vale a pena cursar nutrição é que se a gente não mudar o nosso comportamento alimentar, tudo isso que eu falei no começo, as canetas, ou até mesmo a inteligência artificial, nada disso muda o comportamento alimentar. A pessoa ela pode ter um resultado agudo naquele período, mas se ela não cuidar da alimentação, se ela não mudar seu comportamento alimentar, futuramente, quando ela parar de utilizar o fármaco ali, ou quando ela cansar do ChatGPT, ela vai voltar a estacar zero. E assim, o ChatGPT é o pior de todos, né? Pelo amor de Deus, né? Ele não te oferece nada que você precisa. Ele te dá o que você quer que ele te dê, né? Ele segue as suas orientações. E quem diz que essas orientações é melhor para você? São as melhores soluções para você, porque você não sabe se analisar. E isso vai dificultar o seu processo. Então, de tudo isso que eu falei aqui, o principal de tudo é a mudança do comportamento alimentar. E só o nutricionista, ou ele junto com um psicólogo voltado para de comportamento, vai poder te ajudar, beleza? Por hora, não vejo nenhuma outra solução no mercado, de verdade mesmo, galera. Não vejo nenhuma solução no mercado a longo prazo que pode mudar o seu comportamento de verdade, como o nutricionista ele pode fazer isso e com certeza vai fazer isso por você. Por isso que eu acho que, sim, vale a pena cursar nutrição ainda em 2026. Outro ponto que eu me formei o ano passado, né, e eu, pelo CRN3, que eu sou aqui de São Paulo, que existem outros CRN de outras localidades, outras regiões do país, pelo nível 3, eu sou 87 mil e alguma coisa. Pô, só na minha região, só na região de São Paulo, 87 mil é bem pouco. Se a gente for ver o número
total de pessoas, de população que a gente tem no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo são 44 milhões de pessoas. E no estado de São Paulo, acho que são 12 milhões de pessoas, alguma coisa assim, né? Só sei que são milhões. Contra 87 mil pessoas formadas, hoje acho que são já 97 mil formandos, assim, formados. Né? Eu acho que as pessoas que vão se formar esse ano já vão subir para 100 mil, alguma coisa. Pô, 100 mil ainda é pouca gente. Eu encaro isso como uma demanda pra gente. Né? Se tem mais pessoas e poucos profissionais, pô, é o mercado de trabalho que a gente pode abraçar. Fora que eu não achei ainda um gráfico. Eu sei que no Brasil com certeza não vai ter, mas eu queria ver se nos Estados Unidos tem. Se no momento que teve essas canetas emagrecedoras, será que o número de pessoas acima do peso, obeso, aumentaram ou diminuíram? Eu chutaria que continua subindo. Talvez numa velocidade menor, talvez, mas ainda assim estaria aumentando. Porque, novamente, não mexe no comportamento alimentar. Não vai na raiz do problema. Não vai na raiz do problema, vai ali na superfície. Então, por isso que pode vir o fármaco que for, que nós ainda assim nós somos profissionais que as pessoas precisam. Agora, cabe elas verem essa necessidade. E cabe a gente mostrar essa necessidade. Por isso, eu aconselho aos nutricionistas, aos estudantes, enfim, fazerem o que pregam, né? Vamos se hidratar, vamos ter uma boa alimentação, não vamos encher a cara no final de semana, vamos praticar atividade física. A gente tem que ser espelho para os nossos próprios pacientes. A gente tem que viver o que a gente prega, né? Essa mudança de estilo de vida, estilo de vida mais saudável, estilo de vida com comportamento alimentar mais adequado. A gente mostrar isso gera a necessidade do paciente que vai olhar pra gente, pô, eu quero passar com aquela pessoa, com aquele cara, com aquela nutricionista. Essa é a minha perspectiva, né? Se você não mostra isso, como é que o paciente vai querer enxergar em você alguém que vai mudar a vida dele, não é mesmo? Eu falei da sua questão, opinião pessoal, se você se enxergar na profissão, né? E eu me enxergo muito na nutrição, então eu faria novamente. Questão financeira, eu ainda assim acho que eu possa melhorar, estou em evolução, né? Mas sim, hoje em dia, se você ir na carreira de consultório, acredito que você vai ganhar mais do que numa carreira de uma empresa, a depender da empresa, daí da sua função e do seu cargo, né? Claro. Mas de começo mesmo, você se formou. O que vai dar mais dinheiro para você são os atendimentos particulares. Outro ponto é a demanda. Ainda tem poucos nutricionistas formados em comparação com o número de habitantes que a gente tem no Brasil como um todo, né? Eu ia falar do estado de São Paulo, mas no Brasil. Tudo isso, se você casar bonitinho, dá assim para você escolher nutrição em 2026. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, comentário, se inscreva no canal e me ajude a chegar a 1000 inscritos, tá bom? Beijos e abraços e fui!